forma ele pode mudar os rumos dessa campanha já tão acirrada em São Paulo? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando agora. Olha, é lamentável tudo o que aconteceu ontem, sobretudo se a gente lembrar que dia 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia. Então, foi essa a resposta que nós tivemos dos candidatos de uma das principais cidades do país. Eu acredito que as duas pessoas que mais bem se comportaram ali foram a Tabata Amaral e a Marina Helena. Em relação aos rumos que agora essa campanha deve tomar, vai depender um tanto, eu acredito, que do próprio posicionamento do Datena daqui para frente. Não entendo que exista mais condições dele continuar disputando o pleito. Ele deve sofrer, já sofreu tem passado por tudo, né? Muitas críticas. Acredito que muitos veículos de comunicação apresentaram o ocorrido de maneira errônea, né? Chamando especificamente para o Datena como se ele fosse totalmente o culpado do contexto de tudo ocorrido. Na verdade, a situação ela explode no Datena, mas ela começa muito antes. E vocês podem observar que o candidato Pablo Marçal foi nesse debate de uma maneira totalmente diferente da qual ele se apresentou nos debates anteriores. Ele começou com menos bordão, ele foi sem o boné, ele foi com uma escova no cabelo, ele estava alinhado de uma forma diferente, ele vestia um tipo de roupa diferente, com um paletó, uma camisa, e geralmente ele sempre se apresentou de maneira um pouco mais descontraída. Por que houve essa mudança, né, aparente de comportamento dele e até num certo ponto, já que ele começou com menos bordão? Devido às flutuações dos resultados de pesquisa. Ou seja, durante todos esses dias, algumas pesquisas apontavam como ele ainda no páreo entre os 3 primeiros colocados. Outras pesquisas já demonstravam ele com uma pontuação menor. Então, o núcleo político dele teve que refazer a sua imagem e a sua apresentação, colocando ele de uma maneira mais séria, mais alinhada, como se isso pudesse fazer com que ele tivesse mais credibilidade. E até num certo ponto, no início do debate, foi assim que se desenrolou, até ele novamente partir para a estratégia dele de contestação e de provocação. E nessa linha ele foi apertando exatamente todos os botões do candidato Datena, de modo que ele ficou absolutamente vulnerável àquela situação. E o Datena já vinha de uma circunstância muito mais emotiva. E quando o Marçal começa a provocar isso, existe essa explosão. Então, a culpa, na realidade, ela recaiu toda sobre o Datena. Mas a gente precisa olhar essa linha do tempo de uma maneira justa e observar que o Datena ele não é exatamente o culpado pelo resultado final. Agora, é ele quem vai sofrer as maiores sanções. Novamente, acredito que ele não tenha mais condições de continuar a disputa pelo pleito, e daqui para frente, durante esses próximos 2, 3 dias, se definir para qual apoio ele vai, para qual candidato ele vai destinar apoio. Então, ele já vem também com um histórico de que seria talvez vice da Tabata Amaral, talvez ele consiga se articular com a Tabata, de modo que a Tabata possa crescer nas pesquisas, ou, de repente, se articular com um dos outros 2 candidatos, quais sejam o Nunes ou o Boulos. Exatamente, Juliana. Inclusive, eu estava acompanhando ontem o debate,